que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências religiosas codificada no ano de 1857, quando da primeira edição de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores. Os princípios do Espiritismo estão formulados na codificação de Allan Kardec em seus 6 livros. O primeiro deles é O Livro dos Espíritos, publicado no ano de 1857. Esse é o primeiro livro da codificação espírita publicado por Hipólito Léon Riveillot, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Essa obra contém os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Na sequência, temos a publicação do O que é o Espiritismo, no ano de 1859. Essa obra apresenta de forma sucinta os princípios da doutrina espírita, assim como respostas às principais objeções que lhe podiam ser apresentadas. É dividida em 3 partes. A primeira apresenta 3 diálogos em que Kardec conversa com um crítico, um cético e um padre. A segunda, noções elementares de espiritismo. E a terceira, a solução de alguns problemas do cotidiano pela doutrina espírita. O terceiro livro é o Livro dos Médiuns, de 1861. Versa sobre o caráter experimental e investigativo da doutrina espírita, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos, até então jamais considerada pelo conhecimento científico. Os fenômenos ditos espíritos ou mediúnicos, que teriam como causa a intervenção de espíritos na realidade física. Em seguida, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Dentre as obras, essa é que dá maior enfoque a questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano. Nela são abordados os evangélicos canônicos, sob a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a da prece e da caridade. A obra contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Temos ainda O Céu e o Inferno, de 1865. Essa obra é dividida em 2 partes. Na primeira são expostos vários assuntos: causas do temor da morte, por que os espíritas não temem a morte, o céu, o inferno, os limbos, quadro do inferno pagão, esboço do inferno cristão, purgatório, doutrina das penas eternas, código penal da vida futura, os anjos segundo a igreja e o espiritismo. Aborda também vários pontos relacionados com a origem da crença dos demônios, segundo a igreja e o espiritismo, intervenção dos demônios nas modernas manifestações e a proibição de invocar os mortos. Na segunda parte, reuniu várias dissertações de casos reais, a fim de demonstrar a situação da alma, durante e após a morte física, proporcionando ao leitor amplas condições para que possa compreender a ação da lei de causa e efeito, em perfeito equilíbrio com as leis divinas. Assim, constam dessa parte narrações de espíritos felizes, infelizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos e endurecidos. Por último, tivemos a publicação de A Gênese, no ano de 1868. Aqui, Kardec aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como as da criação do universo, a formação dos mundos e o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. Kardec procura estudar os milagres como fenômenos naturais cujos mecanismos de funcionamento são atualmente desconhecidos pela ciência. Descreve os feitos extraordinários de Jesus Cristo, explicando o que teria realmente acontecido. Também mostra o processo espiritual e físico da criação da Terra, dos astros e planetas que compõem o universo, segundo a visão científica. Devemos compreender que essas 6 obras que compõem o pilar da doutrina espírita se completam e devem ser estudadas e compreendidas por todos os espíritas. Porém, sobre o Livro dos Espíritos se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ela é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. E o que o espiritismo ensina?
Quais são seus pontos fundamentais? Vamos a um breve resumo dos pontos fundamentais ensinados pela doutrina espírita. Deus é inteligência, é a causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é a criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, nós homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. No universo, há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é seu autor, abrange tanto as leis físicas quanto as leis morais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é um corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Os espíritos são seres inteligentes da criação, constituem o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior a outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Os espíritos reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre, em suas múltiplas existências corpóreas podem até estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso moral e intelectual depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima. Bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina. E espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos impelem para o mal. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens e a prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. O homem tem livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. A prece é um ato de adoração a Deus, está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato do homem, assim como é inata a ideia de existência do Criador. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade.